Bom, primeiro, eu queria agradecer aqui o convite muito honroso da Associação Comercial, além da enorme satisfação de estar aqui comemorando os 80 anos do professor Ives Gandra, que vimos aqui com a lucidez que lhe é peculiar, ainda que o cenário seja um tanto quanto adverso, para sermos otimistas, mas que ele nos brindou, então, com essa visão muito lúcida, muito completa, e que não nos dá nenhuma esperança para tempos fáceis à frente, né? Muito pelo contrário. E, por isso, acho que terminei convidado a vir aqui tentar dar luzes sobre essa questão que vai estar, e já está no nosso dia a dia cada vez mais presente, que é a crise na sociedade, na empresa, né? A crise que todos os empresários vêm enfrentando, e aqui temos uma audiência composta por eles. E os senhores, melhores do que ninguém, especialmente nós aqui na mesa, que somos advogados e ilustres juristas, aqui fica melhor, não passamos por isso. Quer dizer, nós não temos essa sanha, essa capacidade, esse talento empresarial que os senhores têm. Isso me leva à primeira observação que me parece relevante, tem um pouco a ver com o que o professor Ives Gandra falou, da nossa questão cultural, que me parece muito importante. A gente continua tendo no Brasil, ainda que os empresários sejam, de fato, as pessoas que levam o país adiante, a gente continua tendo uma visão muito pejorativa, muito negativa, do empresário que falha, como se, na verdade, não fossem só eles que pudessem falhar, porque se eu sou funcionário de uma fábrica, se eu sou funcionário público, eu falhar na minha vida pessoal, a repercussão é nenhuma. Já o empresário, que tem sob seus ombros, às vezes centenas, muitas vezes milhares, às vezes dezenas ou centenas de milhares de empregos e vidas que dependem daquela atividade, eles acabam taxados de modo muito pejorativo, quando, na verdade, eles são os grandes heróis. E acho que a nossa cultura, a nossa sociedade ainda não absorveu bem esse conceito de que, apesar de uma falha, às vezes essa falha pode ser a derradeira, mas, enfim, continua sendo uma falha, não é por isso que se tornam más pessoas, bandidos, ou o que seja. A gente vê isso aí todo dia acontecendo. A gente tentou mudar um pouco essa visão quando, seguindo a orientação, e foi uma boa oportunidade, seguindo a orientação e o padrão que vinha sendo defendido pela OCDE e pela UNCITRAL, passamos a ter uma lei que modernizou o nosso regime, que o regime anterior realmente era compatível, talvez, com o comércio de secos e molhados, mas nunca com as atividades modernas, né, e complexas como são hoje, em que essa modernização legislativa nos trouxe muito mais alternativas do que se tinha quando a gente lembra da antiga concordata. Haviam duas alternativas, um pagamento à vista com desconto, um pagamento em 2 anos com parcelamento que não era necessariamente o viável para o empresário. E a gente trouxe essa modernização, dando ao empresário e dando ao mercado e dando aos credores, em geral envolvidos nisso, plenas alternativas para encontrarem, de fato, soluções que, naquele caso específico, fizessem sentido. Isso com plena liberdade. A gente seguiu esse modelo de lei anglo-saxônica, ou de visão anglo-saxônica, em que, ao invés de um regramento muito detalhado, muito próprio, a gente deu, na verdade, uma orientação, seja para o tribunal, seja para os juízes, seja para os credores, seja para os devedores. O que é muito positivo, porque realmente não dá para imaginar que a solução para uma empresa comercial, estamos vendo tantas aí as empreiteiras aí tão complexamente enroladas aí com essa questão toda de Lava Jato, ou uma empresa comercial, elas não podem ter nunca e nunca vão ter a mesma solução. E o grande mérito da nossa legislação foi trazer ampla liberdade para esses atores, que são os atores principais. O outro grande mérito também
foi trazer os credores que ficavam tanto quanto afastados daquele processo, do dia a dia daquele processo, no mais das vezes, se limitavam a sentar, aguardando que um dia, um belo dia, viesse um cheque, certamente uma fração daquele crédito que ele tinha a receber, mas, enfim, ele aguardava que aquela solução um dia chegasse a ele. A nova legislação trouxe, convidou, criou os incentivos próprios para que os credores participassem do processo. Afinal, eles, inclusive, como os melhores fiscais daquele processo, participando no dia a dia do processo, eles têm condições não apenas de vislumbrarem e negociarem e encontrarem os melhores caminhos, como também de fiscalizar, porque, afinal, aquele ativo, indiretamente, acaba sendo a única boia que eles vão ter para sair daquela situação de inadimplemento daquele devedor. E aí eu faço uma crítica, inclusive, com perdão aqui aos ilustres representantes do judiciário presentes, reduziu o papel do Poder Judiciário, reconhecendo, em certa medida, que o melhor mecanismo para a solução das questões de insolvência são, de fato, as negociações que vão presidir os interesses de credores de um lado e devedores de outro. Esses, sim, saberão encontrar o melhor resultado. É muito difícil, e a gente vê isso acontecendo no dia a dia, cada vez mais, aliás, por conta até da crise que vem se avolumando, é muito difícil para um juiz sentado no gabinete dele, a gente sabe, por exemplo, tem varas em São Paulo que tem 28 mil processos. Imagina você ali sob pressão de um pleito que vai afetar a vida de 125 mil empregados de uma empresa que está em recuperação judicial. É uma pressão insuportável. Você está, literalmente, lidando com a vida ali de 500 mil pessoas, se você pegar os dependentes, enfim, agregados daqueles empregados. E aquela decisão vai mudar o destino de 500 mil pessoas. É muito difícil acertar essa decisão. A lei trouxe e convidou os participantes, devedores e credores, a se entenderem, a participarem do processo e fiscalizarem esse processo. E um elemento que me parece revelador desse interesse é, de fato, a diminuição do papel do judiciário, criando comitê de credores, assembleia de credores, que é uma coisa que já existia na nossa lei antiga, no decreto-lei que antecedeu a lei de falências, mas que não tinha aplicação prática, por justamente não haver participação dos credores. E isso tem se demonstrado, as soluções têm sido cada vez mais criativas e cada vez mais efetivas, né, na solução efetiva da insolvência, da dificuldade, quando é temporária, daquela empresa, propiciando realmente a manutenção dos empregos, a sua função social e também recolhimento de impostos. Agora, tem críticas também a fazer ao cenário que a gente está vivendo, que hoje comemora 10 anos da nova lei de falências, em que a gente tem sentido, nós aqui que estamos com a barriga no balcão, no judiciário, talvez uma deturpação desses conceitos, na medida em que a gente percebe, por exemplo, vários planos de recuperação sendo apresentados, quase refletindo uma confissão de não haver alternativa para o seu salvamento. Tem planos que hoje são apresentados, por exemplo, prevendo descontos de 60%, 40% do crédito original, ou de perfis de crédito, pagamento desse saldo em 15, 20 anos, suspensão de uma série de direitos de credores. Isso, a meu ver, é quase uma confissão de insolvência absoluta e irremediável, porque se uma empresa, para poder sobreviver, e estamos falando de recuperação judicial, não estamos falando de falência, né? Se uma empresa, para sobreviver, precisa de uma decisão drástica como essa, uma redução no seu passivo de tal monta, e um parcelamento também longo como esse, é porque provavelmente ela não tem condições de sobreviver. E a ela não devia ser dada sequer a chance de recuperação, tem que ser simplesmente eliminada do mercado, enfrenta o processo de falência, realiza-se aquele ativo, e encontra-se aí a única solução possível.
Por outro lado, também a gente vivencia uma omissão, aí, apesar do convite que foi feito aos credores pela lei, de participarem efetivamente desses processos, a gente testemunha no nosso dia a dia, como advogados, às vezes uma omissão importante dos credores, que simplesmente não se interessam efetivamente, na medida que deveriam se interessar, por acompanhar aqueles processos, por garantir que o seu interesse e os ativos da empresa estão sendo geridos da melhor maneira possível e praticamente renunciando, talvez, à principal prerrogativa que a lei tenha trazido a eles, credores, que é, de fato, terem voz mais ativa. E uma terceira crítica, para não deixar ninguém de pé, é ao próprio Poder Judiciário, que, na sua tradição de ser demandado e encontrar a solução e impor a solução, não tem efetivamente condições, até técnicas, enfim, de suporte material, humano, para enfrentar um universo que, às vezes, é de uma complexidade a toda a prova. A gente vinha, até alguns anos atrás, enfrentando casos relativamente, vamos colocar, olhando em comparação com hoje, bastante simples. Quando você imagina, por exemplo, uma OAS, que é uma das maiores empreiteiras do país, que tem 125 mil empregados, que, enfim, tem financiamentos de todo tipo e com todo perfil, inclusive estrangeiros, papéis de dívida emitidos no mundo todo. É de uma complexidade que não dá para imaginar que um juiz tenha superpoderes e consiga conduzir aquilo com a eficiência que se exige, porque nós estamos falando de tentar fazer com que essa empresa sobreviva ao momento de crise que ela enfrenta. E o judiciário tem tido um protagonismo que, a meu ver, deturpa bastante aquele conceito de que devem os credores e os devedores encontrar as soluções. A gente tem, por exemplo, situações em que decisões soberanas de assembleia de credores que estão lidando com questões absolutamente particulares desses credores e exclusivamente do seu próprio interesse, terminam sendo alteradas, se não pelo juiz de primeira instância, às vezes até pelo tribunal, em situações que não têm repercussão alguma para o interesse público, não tem repercussão alguma para o falido, não tem repercussão alguma para os outros participantes do processo, mas interessa única e exclusivamente aos credores. E o tribunal, ou, enfim, o judiciário, tem se permitido interferir nesse tipo de relação. Quando a gente olha esse aspecto que eu falei aqui na abertura, de que há um elemento cultural, eu também vou fazer uma crítica aos senhores empresários, desculpem. Só o empresário é que consegue perceber, e a tempo e a hora, o momento no qual ele deve recorrer a um desses instrumentos. Não tem ninguém fora daquele universo ali do polo, do centro de decisões da empresa, que possa antecipar. Claro, tem todos esses elementos macroeconômicos que estamos vendo aí, o quão difíceis tornam o futuro. Mas você tem também as questões individuais de cada empresa. E só o empresário, e aí a gente chama a atenção, porque é um empresário consciente, é um empresário que consegue efetivamente olhar para os seus números com uma crueza, uma dose de realidade muito aguda, que consegue antecipar aquela realidade que ele consegue, que ele pode ali projetar. E o que a gente também nota, muitas vezes, é que nós não estamos sabendo usar esses instrumentos. Quando a gente olha, por exemplo, a situação, a realidade dos Estados Unidos, e, claro, não estou comparando aqui, são realidades completamente distintas, mas olhando do ponto de vista administrativo, pelo menos, o que a gente percebe é que o empresário no Brasil, até talvez, certamente, uma boa dose por conta dessa pecha que lhe é injustamente atribuída quando ele falha, quando ele dá sinais de fraqueza, ele acaba adiando, por demais, aquela decisão, que é dura, sim, é dura, mas ela é um efetivo instrumento, e talvez o melhor instrumento disponível para enfrentar um momento de crise como esse.
Só que isso tem que vir a tempo e hora, não adianta, quando já não se tem linhas de financiamento, quando já não se tem a participação de mercado, enfim, quando a situação já está completamente quase naufragada, não adianta pensar em recuperação. A recuperação não é para adiar a falência, a recuperação é realmente para se colocar nos trilhos. E o que a gente muitas vezes nota é que essa decisão é adiada por tanto tempo que, quando ela chega finalmente às mãos de quem tem que chegar, e não necessariamente somos nós advogados, muitas vezes são os consultores especializados, ela chega já muito tarde. Já não é mais caso de recuperação, talvez já seja de falência. E esse diagnóstico, a meu ver, fica ainda mais reforçado quando a gente percebe, por exemplo, a baixíssima utilização de outro instituto que também está no mesmo cenário da recuperação, que é a recuperação extrajudicial. A gente tem, talvez, aí um punhado de casos, uma dúzia de casos, se tanto, lidando com a recuperação extrajudicial, e todos eles de sucesso, mas que ainda assim não conseguiram, talvez, ter repercussão no mundo empresarial que merecia, porque, de fato, esse é o primeiríssimo alerta, é o primeiríssimo momento em que o empresário deve prestar atenção e enfrentar os seus números com aquela crueza que eu mencionei, porque essa é uma intervenção quase cirúrgica. Essa intervenção via recuperação extrajudicial, ela tem o poder efetivo de atacar só uma parcela dos problemas, ou talvez a parcela mais relevante, mas ela não tem o impacto, ela não tem a dimensão, nem tampouco a repercussão que uma recuperação judicial tem, que aí você, inclusive, se despede de uma série de direitos autônomos, já envolve o judiciário, já envolve o administrador judicial, já envolve, enfim, todo o seu universo de credores. E a recuperação judicial ela tem essa capacidade de ter, primeiro, você consegue traçar um perfil da sua dívida, né, um perfil dos seus devedores, pode ser um tipo de papel, um tipo de dívida, por exemplo, pode ser um grupo de credores, você não tem, de novo, uma limitação na lei que te imponha um modelo específico, você tem liberdade para olhar aquilo, e a gente não vê esse instituto sendo usado, muito provavelmente, pelo menos esse é o meu diagnóstico, muito provavelmente porque se adia a decisão, de tal modo que, quando se constata o problema, já não há mais tempo de recorrer a esse instrumento. E aí a solução parece ser a recuperação judicial, que é muito mais complexa, muito mais custosa, envolve muito mais pessoas e todos os credores. Para poder encerrar, eu não quero aqui deixar a impressão de que só tenho críticas a fazer, eu acho que a gente evoluiu muito quando olhamos a legislação tal como ela era e como se tornou, mas o Brasil é um país novo, essa legislação tem 10 anos, é bem verdade que a nossa cópia original, ou a fonte original, melhor dizendo, já está sendo alterada, que é a lei americana, inclusive por um fenômeno que a gente está vislumbrando também já no Brasil, que, em função das proteções que a determinados créditos ou perfil de crédito é dada, muitos desses créditos já conseguem escapar de uma recuperação, por uma alienação fiduciária, por exemplo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um perfil de endividamento que está muito baseado em financiamento bancário, estima-se que é alguma coisa em torno de 70%, 80%, o que limita esse universo no qual se pode trabalhar com mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, se a gente conseguir superar essas limitações, muito provavelmente a gente vai conseguir implementar e usar essa lei de forma muito mais eficiente do que temos feito nos últimos tempos, mas lembrando, até pelo timing da coisa toda, que 10 anos, poucos casos chegaram aos tribunais superiores, STJ, Supremo, claro, já tem uma série de precedentes, alguns preocupantes, outros nem tanto, mas é uma lei nova para efeitos de Brasil, mas que tem um instrumento que efetivamente permite aos senhores empresários lidar com esse momento, que, como o professor Evigandra colocou, é dramático e não tem uma solução
à vista. Pode durar por mais 3 anos ou pode durar por mais alguns semestres. Era isso que eu gostaria de falar com os senhores.